Olá, alunos do sexto ano. Eu sou a professora Renata. Estou aqui novamente para mais uma aula de matemática do PET 3. Ainda na semana 2, a gente dando continuação à semana 2, a gente vai aprender hoje divisão com números decimais. Então, vocês já aprenderam adição e subtração com números decimais, multiplicação com números decimais e hoje a gente vai ver divisão com números decimais. Então, olha, primeira coisa quando a gente está dividindo o número decimal, igualar o número de casas decimais do dividendo e do divisor. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar o número de casas, certo? Por exemplo, 29,44 dividido por 3,2. O 29,44 ele tem duas casas decimais, porque ele tem dois algarismos depois da vírgula. E o 3,2 ele tem uma casa decimal só, porque ele só tem um algarismo depois da vírgula, que é o 2. Então, a primeira coisa eu vou igualar. Como que a gente iguala? Acrescentando zeros no número que tem o menor número de casas decimais. Então, eu vou pegar o 29,44, porque ele tem duas casas decimais e o outro tem uma casa decimal. Então, o 29,44 ele continua com as duas casas decimais. E o 3,2 eu vou igualar. Olha, ele tem uma casa decimal só, eu vou acrescentar um zero para ele ficar igual ao dividendo. Vou colocar um zero aqui de vermelho para mostrar que eu acrescentei um zero para igualar as casas decimais. Colocando um zero aqui, ele ficou igual, ó, duas casas decimais e duas casas decimais, certo? Então, a primeira coisa é igualar o número de casas decimais do dividendo e do divisor, tá? Olho que tem maior número de casas e vou igualar a ele. Por exemplo, no caso aqui, o que tem maior número de casas é o 29,44, que tem duas casas, e esse tem uma. Então, eu acrescentando um zero aqui, ficou duas casas também, certo? Após igualar número de casas decimais do dividendo e do divisor, elimina as vírgulas, transformando-os em números inteiros. Então, a gente vai eliminar a vírgula, transformando eles em números inteiros. Então, tirando a vírgula aqui, olha, que número inteiro ficou? 2.944. Então, a gente vai tirar a vírgula, 2.944 dividido por, tirando a vírgula aqui, que número inteiro ficou? 320, dividido por 320, certo? Então, agora ficou o número natural normal que a gente vai dividir normalmente, tá? A partir daí, basta realizar a divisão normalmente, com os números inteiros obtidos após a eliminação das vírgulas. Então, agora é só a gente armar a divisão aqui, olha, 2.944, vamos colocar aqui, 2.944, faço a chavinha aqui da divisão, dividido por, qual que é o número inteiro que ficou? 320, dividido por 320. E agora vamos realizar a divisão normalmente, né? Porque agora eles já ficaram números naturais. Números naturais. Então, primeiro eu pego o 2. 2 dá para dividir por 320? Não. O 2 ele é menor que 320, não dá. Aí eu pego 9 com 2, formou que número? 29. 29 dá para dividir por 320? Não, também. Aí eu vou pegar o 4, que vai formar que número agora? 294. 294 dá para dividir por 320? Não, porque 294 ele é menor que 320, então não vai dar. Então eu pego o número todo agora, eu vou pegar o 4, que vai formar 2.944 dividido por 320. Agora vai dar, né? Então, gente, eu vou ver qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 320, que vai dar 2.944 ou próximo dele, tá? Então, para facilitar, a gente pega o 29 e vê o 29 dividido por 3. Qual o número que vai chegar próximo? O 9, né? 9 vezes 3, 27. Então, vamos tentar o 9 vezes 320? Vou fazer aqui um rascunho aqui que a gente vai fazer
fazer um rascunho aqui, que a gente vai fazer essa conta aqui. Então, vamos tentar o 9. 9 vezes 320, para ver quanto que dá. Então, 320 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. Coloco 8, que é o algarismo da unidade, e vai 1. 9 vezes 3, 27. Mais 1, que foi 28. Deu 2.880. Então, o 9 vai dar, né? Chegou próximo, bem próximo. Então, vai ser o 9. Quando a gente fez a multiplicação de 320 vezes 9, deu quanto? 2.880, que a gente vai colocar aqui, ó, 2.880, que eu vou colocar aí embaixo para a gente subtrair. Agora eu vou passar o traço, a gente vai subtrair agora. 4 menos 0, 4. 4 menos 8. De 4, eu posso tirar 8? Não, porque 4 é menor que 8. Então, eu pego uma dezena do próximo algarismo aqui à esquerda, que é o 9. Aí, eu passo uma dezena para cá. Uma dezena são 10. Mais o 4 que eu já tenho aqui, 10 mais 4, 14. Então, 14 menos 8, 6. Né? 14 menos 8, 6. Agora, o 9, não passou uma dezena para cá? Então, vocês cortam ele, que ele não vai ficar valendo 9, ele vai ficar valendo 1 a menos. Então, ele vai ficar valendo 8, tá? Aqui eu não consigo colocar, mas aí no caderno de vocês, vocês cortam o 9 e colocam que ele ficou valendo 8. 8 menos 8, 0. E 2 menos 2, 0 também. Então, sobrou 64. Tem algarismo para descer? Não, porque a gente já usou todos eles. Olha, a gente já usou os 2.944. Não tem mais algarismo para baixar. E o resto sobraram quanto? 64. Deu 64. Então, para continuar, o que a gente tem que fazer? Se eu não tenho mais algarismo para descer, não sobrou 0, a divisão não deu exata. Aqui que a gente faz para continuar? Eu coloco uma vírgula aqui no quociente e acrescento um 0 à direita do resto, certo? Essa vírgula que eu coloco aqui no quociente, ela me dá direito a acrescentar um 0 em cada resto que sobrar. Eu vou colocar esse 0 de vermelho para mostrar que eu acrescentei ele aqui, porque eu coloquei uma vírgula no quociente, certo? Aí, acrescentando 0, ficou que número? 640. 640 dividido por 320. Aí, eu vou ver qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 320, que vai dar 640 ou próximo. Então, vai ser o 2. Olha, vamos fazer a multiplicação aqui? O 2, ele vai multiplicar o 0, vai multiplicar o 2 e vai multiplicar o 3. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Coloco o 4 aqui embaixo. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 2 vezes 3, 6. Deu 640, né? Coloco 640, passo o traço e vou subtrair. 640 menos 640 vai sobrar 0, né? Então, a divisão deu exata, só que deu com número decimal, não é? Então, toda vez, gente, que se eu não tenho mais algarismo para descer e o resto não deu 0, para continuar a divisão, a gente coloca uma vírgula no quociente e acrescenta um 0 à direita do resto. Essa vírgula, ela me dá direito a acrescentar um 0 em cada resto que sobrar, tá? Por exemplo, se a divisão não tivesse dado exata, se tivesse dado outro número sem ser 0 aqui, eu poderia acrescentar um 0 à direita do resto para continuar a divisão, porque eu já coloquei essa vírgula aqui. Então, a vírgula dá o direito a acrescentar um 0 em cada resto que sobrar, tá? Só que aqui, como a divisão deu exata, já acabou a conta, tá? Agora, vamos lá para mais outros exemplos aqui para vocês aprenderem bastante sobre divisão e não ficarem com nenhuma dúvida na hora de resolver as atividades, tá?
Então, olha, 13 dividido por 5,2. Primeira coisa, quando eu estou dividindo o número decimal. O 13 ele é um número inteiro, mas ele está dividindo por um número, ele está dividindo um número decimal, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar o número de casas decimais, tá? Então, o 13, como ele é um número inteiro, ele não tem nenhuma casa decimal, certo? Então, o 13 não tem nenhuma casa. Mas o 5,2, ele tem uma casa decimal, porque ele tem um algarismo depois da vírgula. Então, eu vou ter que colocar a vírgula aqui e acrescentar um zero, tá? Para igualar as casas decimais. Então, essa vírgula eu acrescentei e coloquei um zero. Como o 13 ele é um número inteiro, a vírgula é no final dele, né? Como se tivesse uma vírgula aqui no final dele. E vou colocar um zero para igualar com a casa decimal do divisor, dividido por 5,2. Isso aqui não precisa ser. Eu coloco de vermelho só o que eu acrescentei aqui, tá? Agora ficou igual, não ficou? Olha, uma casa decimal, que eu tenho um algarismo depois da vírgula, e aqui uma casa decimal, porque eu tenho um algarismo depois da vírgula. Depois que eu igualo as casas decimais, o que a gente faz? A gente corta a vírgula, elimina a vírgula, deixando ele um número inteiro. Então, aqui, tirando a vírgula, que número inteiro que vai ficar? Ó, 130, né? 130, que eu vou dividir. Vou pegar a chavinha da divisão aqui, que eu vou dividir por, tirando a vírgula aqui desse número, que número inteiro que ele ficou? 52. Se eu cortar a vírgula, ele ficou 52, dividido por 52, tá? E agora a gente vai realizar a divisão normalmente. Primeiro eu pego 1 e vejo se ele dá para dividir por 52. Dá? Não, porque o 1 ele é menor que 52, então não vai dar. Aí eu pego 3 com 1, vai formar que número? 13. 13 dá para dividir por 52? Também não, porque ele é menor. Então eu vou pegar o número todo, que é 130. Então eu até vou colocar ele de vermelho para mostrar que eu estou pegando o número todo, tá? Que eu estou pegando todos os algarismos. Aí, quando eu estou dividindo 113 por 52, aí eu vou ver qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 52, que vai dar 13 ou próximo do 13. Para ficar. Do 13, não, gente, desculpa. Do 130, que vai dar 130 ou próximo do 130. Eu falei 13, que eu estava pensando aqui, falar para vocês, que para ficar mais fácil, para a gente achar o número mais rápido, eu vou pegar o 13 e vou dividir por 5 para ver quanto que vai dar, mais ou menos, perto. Vai ser o 2, não é? Porque o 3 passa, 3 vezes 5 e 15. Então, vai ser o 2, 2 vezes 5, 10. Então, vamos ver o 2 aqui, olha. Se eu colocar o 2, o 3 não vai dar, porque o 3 vai passar, porque 3 vezes 5, 15. Então, vamos colocar o 2. 2 vezes 2, 4. Unidade debaixo de unidade aqui, tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Então, vai ser o 2 mesmo. Agora, eu passo o traço aqui e vamos subtrair. De 0, eu posso tirar 4? Não, né? Porque o 0 é menor que 4. Então, eu pego uma dezena do algarismo aqui à esquerda do 0, né? Do próximo algarismo aqui à esquerda, que é o 3. Passo uma dezena para cá. Uma dezena são 10. Mais o 0 que eu já tenho aqui, 10 mais 0, 10. 10 menos 4 vão dar 6. Agora, como que passou uma dezena para cá, aqui o 3 ele vai ficar valendo uma unidade a menos. Então, 3 menos 1, 2. Então, ele vai ficar valendo 2. Então, vocês cortam o 3 do caderno de vocês, colocam o 2 aqui em cima para mostrar que ficou valendo 2, tá? Porque ele passou uma dezena para cá. Então, 2 menos 0, 2. E 1 menos 1, 0. Agora, olha, vocês viram que sobraram 26. Não tem mais algarismo para descer, que a gente já usou todos os algarismos aqui, ó.
né? Usamos o 1, o 3 e o 0, que formou 130. Então, para continuar a divisão, se eu não tenho mais algarismo para descer, o resto não deu zero, eu coloco uma vírgula aqui no quociente e acrescento o zero à direita do resto, tá? Então, essa vírgula, ela me dá direito a acrescentar um zero em cada resto que sobrar, tá? Então, eu coloquei aqui o zero de vermelho para mostrar que eu acrescentei ele. Aí ficou 260. 260 dividido por 52. Qual o número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 52, que vai dar 260 ou próximo? Para ficar mais fácil da gente achar, vamos pegar o 26 aqui e dividir por 5. Quanto que vai dar próximo? O 5, né? 5 vezes 5, 25. Então, vamos ver o 5 aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Coloco o zero aqui, que é o algarismo da unidade. Coloco o zero, que é o algarismo da unidade, e vai 1. 5 vezes 5, 25. Com mais um que foi aqui, 26. 26. Vou colocar aqui embaixo que eu vou subtrair. Vamos subtrair agora. 260 menos 260 vai sobrar zero. Não, então a divisão deu exata porque sobrou zero, né? Então 130 dividido por 52 deu 2,5. No caso aqui 13 dividido por 5,2 é igual a 2,5, certo? Vamos ver o próximo exemplo aqui, olha. 1,87 dividido por 0,11. Então, quando eu estou dividindo números decimais, o que a gente tem que fazer primeiro? Igualar o número de casas decimais, não é? Vamos ver quantas casas decimais que eu tenho aqui? 2, porque eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. E quantas casas decimais que eu tenho aqui? 2 também. Então, já está igual, né? Não precisa igualar, não precisa acrescentar zeros para igualar. Então, depois que eu igualo as casas decimais, o que, que a gente faz? Tira a vírgula e divide normalmente. Então, tirando a vírgula aqui, olha, desse número, que número inteiro ficou? 187. Então, coloco 187. Vou fazer a chavinha aqui da divisão. E agora eu vou tirar a vírgula do divisor aqui para ver que o número inteiro ficou 11. Então, eu coloco dividido por 11. Não preciso colocar o zero à esquerda, porque o zero à esquerda não vale nada, tá? Então, como aqui já estão com o mesmo número de casas decimais, que eu tenho 2 casas decimais aqui e 2 casas decimais aqui. Então, já está igual, não precisa acrescentar zeros para a gente igualar as casas. Depois que iguala as casas, o que, que a gente faz? Tira a vírgula. Tirando a vírgula, eliminando a vírgula, que número inteiro ficou? 187 dividido por 11. E agora vamos fazer a divisão. Primeiro eu pego 1. 1 dá para dividir por 11? Não, porque o 1 é menor que 11, então não vai dar. Então, pego o 8 aqui, formou que número? 18, né? 18 dá para dividir por 11? Sim, porque ele é maior que 11, então vai dar. Então, vou colocar até de vermelho aqui para mostrar que eu estou pegando o 1 e o 8, que formou 18. Quando eu estou dividindo 18 por 11, eu vou ver qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 11, que vai dar 18 ou próximo do 18. Olha, se eu pegar o 2, 2 vezes 11, dá quanto? 2 vezes 11 é 11 mais 11, que vai dar 22. Então, vai passar, não vai? 2 vezes 11 vai passar. Então, vai ser 1. 1 vezes 11, 11. Né? Quando eu estou multiplicando o número por 1, é ele mesmo, né? Passo o traço aqui e vou subtrair. 18 menos 11. Se eu tenho 18 balas, chupo 11, vou ficar com quantos? Vai sobrar quanto para mim? 7, né? Aí agora, quando eu dividi 18 por 11, deu 1, sobrou 7.
Tem algarismo para descer? Tem. Tem o 7 aqui que eu não usei ele ainda, né? Então, eu vou colocar ele de vermelho, vou descer ele para mostrar que eu estou usando ele agora e eu não posso usar ele de novo, tá? Então, eu vou descer o 7, coloco ele à direita aqui do resto e formou que número com o resto? 77. Aí eu vou ver qual número que eu coloco aqui no quociente que eu multiplico por 11 que vai dar 77 ou próximo de 77. Vai ser o 7, ó. Vamos fazer aqui a conta. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. Então, 7 vezes 11, 77. Agora, passo o traço que eu vou subtrair. 77 menos 77 vai sobrar 0. Tem algarismo para descer? Não. Agora, não tem mais que a gente já usou todos eles. Olha, por isso que eu gosto de colocar de vermelho para mostrar que a gente já usou e que não pode descer e descer ele de novo, né? Então, quando eu dividi 187 por 11, deu 17 e sobrou 0. Então, a divisão de 1,87 dividido por 11, por 0,11, quer dizer, é igual a 17, tá? Que, na verdade, a gente lê aqui, ó, 1 inteiro e 87 centésimos. Por que centésimos? Porque eu tenho duas casas decimais, dois algarismos depois da vírgula, a gente lê centésimos. Lembra que vem de 100. E 100 tem 2 zeros, então duas casas decimais, centésimos. E aqui eu não tenho a parte inteira, então não vou ler a parte inteira. Eu vou ler só a parte decimal, 11 centésimos também, tá? Porque tem dois algarismos depois da vírgula. Vocês lembram de 100, que 100 tem 2 zeros, então vou ler centésimos, tá? Agora vamos para o último exemplo aqui, ó. 390,42 dividido por 12. Eu estou dividindo o número decimal por o número inteiro. Então, primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Igualar as casas decimais. Esse número aqui, eu tenho duas casas decimais, porque eu tenho dois algarismos depois da vírgula. E o 12, eu não tenho vírgula, então não tem nenhuma casa decimal. Então, eu vou ter que acrescentar zeros para igualar com a casa decimal do outro número, certo? Então, vamos lá. Vou repetir o 390,48 dividido por 12. Agora o 12 é o número inteiro, é como se a vírgula estivesse aqui, ó, no final dele. Para igualar as casas decimais, esse eu não tenho duas casas decimais, então eu vou ter que acrescentar 2 zeros aqui, porque esse eu não tenho nenhuma casa decimal. Então, eu vou colocar esses dois zeros aqui de vermelho, para mostrar que eu acrescentei para igualar as casas decimais, tá? Agora ficou igual, ó, duas casas decimais, duas casas decimais. Depois que eu igualo as casas decimais, o que a gente faz? Elimina a vírgula. Então, tirando a vírgula aqui, ficou que número? Olha, vamos escrever 39.048. A gente agora escreve o número sem a vírgula, tá? Vamos eliminar a vírgula. Dividido por, já vou armar aqui, tá? Divisão sem a vírgula. Por 12. Aqui, ó. Agora não ficou 12 mais, né? Vamos tirar a vírgula aqui. Eliminando a vírgula, que número inteiro ficou? 1.200, né? Que a gente vai tirar a vírgula e colocar o número inteiro, sem a vírgula. E agora a gente faz a divisão normalmente. Deixa eu aumentar. Primeiro eu pego 3, não vai dar para dividir por 1.200, que ele é menor. 39, não dá também. 390, não dá. Então, vou pegar tudo isso daqui, ó, 3.904. Vou colocar de vermelho para mostrar que eu estou pegando 3, o 9, o 0 e o 4, que formou 3.904, dividido por 1.200. Qual o número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 1.200, que vai dar 3.904, ou próximo? Vai ser o 3, gente, porque o 4 vai passar, ó. 4 vezes 1 não é 4? Então, vai ser 4.000 e alguma coisa, então vai passar. Então, vai ser o 3. 3 vezes 0,
0. Colocamos a unidade embaixo da unidade aqui, tá? Estou pegando esse número aqui. A gente esquece que tem o 8 aqui na frente, tá? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 6 aqui. Eu vou desalinhando. E 3 vezes 1, 3. Tem que colocar alinhadinho. Unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena. Centena embaixo de centena. Milhar embaixo de milhar. Né? Ó, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Agora eu passo o traço e vou subtrair. 4 menos 0. 4 menos 0, 4, né? 0 menos 0, 0. 9 menos 6, 9. Tiro 6, sobra 3. E 3 menos 3, 0. Esse 0 à esquerda não tem necessidade de colocar, tá? Não tem problema de se colocar, não. Então, quando eu dividi 3.904 por 1.200, sobrou quanto? 304. Tem o algarismo para descer? Sim, eu tenho 8 aqui que eu não usei ele ainda, ó. Então, eu vou descer o 8. Vou colocar o 8 de vermelho. Mostrar que eu vou descer ele agora, que eu não vou usar ele mais. Vou colocar de vermelho aqui, certo? Aí, descendo o 8, formou que número aqui com o resto? 3.048. Então, aí eu vou ver qual número que eu coloco no quociente, que eu multiplico por 1.200, que vai dar 3.048 ou próximo. O 3 vai passar, porque quando a gente multiplicou 3 por 1.200, a gente viu que deu 3.600. Então, vai passar. Então, vamos ver o 2, ó. Vamos colocar o 2 aqui. E vamos multiplicar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Chegando aqui para cá que eu estou alinhando, tá? E 2 vezes 1, 2. 2.400. Então, vai ser o 2, porque o 3 a gente já viu que passa, né? 3 vezes 1.200 deu 3.600, que é maior que 3.048. Então, não vai passar. Então, vai ser o 2 mesmo. Vamos passar o traço aqui, que eu vou subtrair agora. 8 menos 0, 8, né? Se eu tenho 8, não tiro nada, vou continuar com 8, né? 4 menos 0, 4. De 0, eu posso tirar 4? Não, porque o 0 ele é menor que 4, né? Se eu não tenho nada, como que eu vou tirar 4? Se eu não tenho nada, né? Então, eu vou pegar uma dezena do próximo algarismo aqui, que está à esquerda do 0, que é o 3. Então, o 3 passa uma dezena para cá e ele vai ficar valendo quanto? Ele vai ficar valendo menos 1, porque ele passa uma dezena para lá. 3 menos 1, 2. Então, no caderno de vocês cortam o 3, colocam o 2 aqui, que ele ficou valendo 2, e passou uma dezena. Uma dezena são 10. Com mais o 0 que eu tenho, 10 mais 0, 10. 10 menos 4, 6. E o 3, ele ficou valendo 2, né? 2 menos 2, 0. Então, sobrou 648. Não tem mais algarismo para descer. E agora? Para continuar a divisão. Para continuar a divisão, se sobrou resto, não tenho mais algarismo para descer. Coloco uma vírgula no quociente aqui. Vou colocar uma vírgula aqui no quociente e acrescentar um 0 à direita do resto. Vou colocar esse 0 de vermelho para mostrar que eu acrescentei esse 0 colocando uma vírgula no quociente, tá? Aí, acrescentando o 0 aqui, ficou 6.480 dividido por 1.200. Então, vamos ver qual número que a gente coloca aqui. Multiplica por 1.200, que vai dar 6.480 ou próximo. Então, vamos ver se vai ser o 6, porque olha, se eu pegar 6 e dividir por 1, vai dar 6. Vamos ver se vai ser o 6 ou ele vai passar. Vou
Vou fazer um rascunho aqui, tá, gente? 1.200 vezes 6. Vou fazer a multiplicação aqui para a gente ver se vai ser. Opa, não quero pegar tudo. Então, vamos lá. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Coloco 2, coloco 2, que é o algarismo da unidade, e vai 1 aqui. 6 vezes 1, 6. Mais 1, que foi? 7. Então, o 6 não vai dar, não, porque o 6 vai passar. Ó, deu 7.200, passou. Tem que ser menos que 6.480. Então, se o 6 passou, vai ser o 5 abaixo dele, né? Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Coloco 0, que é o algarismo da unidade. 5 vezes 2, 10. Coloco 0 e vai 1 aqui. 5 vezes 1, 5. Mais 1 que foi, 6. De vermelho. Então, ficou 6.000, né? Vamos subtrair agora. 6.480 menos 6.000. 0 menos 0, 0. 8 menos 0, 8. Está desalinhando aqui, gente. Vou colocar aqui. 4 menos 0, 4. 6 menos 6, 0. Vou alinhar aqui. 6 menos 6, 0. Então, sobrou 480, né? Porque o 0 à esquerda aqui não vale nada. Não tem algarismo para descer, mas se eu quiser continuar aqui, olha, eu coloquei a vírgula aqui. Então, essa vírgula que eu já coloquei no quociente, ela me dá direito a acrescentar um 0 em cada resto que sobrar. Então, eu posso acrescentar um 0 aqui, vou colocar de vermelho, que eu mostrar que eu acrescentei ele, para continuar a divisão. Aí, acrescentando um 0, ele ficou 4.800 dividido por 1.200. Se eu dividir 4.800 por 1.200, vai dar 4. Quer ver? Vai dar exato. Vamos multiplicar aqui para a gente ver se é o 4 mesmo. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 1, 4. Deu exato, não deu? 4.800 menos, vamos subtrair agora. 4.800 menos 4.800, que vai sobrar 0, tá? Então, a divisão, gente, você seguindo esses passos, não tem erro, tá? Você seguindo esses passos, essas regrinhas, primeiro, o que a gente faz? Igualar as casas decimais. Depois, elimina as vírgulas e divide um número inteiro normalmente, tá? Quando sobra resto, para continuar a divisão, a gente coloca a vírgula no quociente e acrescenta um 0 em cada resto que sobrar e vai fazendo a divisão até dar exato. Algumas dão exato. Se vocês verem que não vai dar exato, pode deixar 2 ou 3 casas decimais depois da vírgula, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Revejam esse vídeo quantas vezes for necessário para vocês fazerem as atividades, tá? Até a próxima aula.